Acha que o Porto saiu com uma vitória merecida na casa do rival? Acho que sim, acho que é indiscutível. Aliás, o Porto foi mais regular ao longo do campeonato. Celebrar na casa do Benfica é uma dupla vitória para os portistas, naturalmente. Porquê que é uma dupla vitória? Porque é em casa de um adversário, porque de facto há algumas razões de queixa do Porto. Desde o início do campeonato houve um grande movimento a favor do favoritismo do Benfica. E de facto chegar ao fim da 20ª jornada, da 25ª jornada, ou seja, há 5 jogos do fim, com 16 pontos de avanço sobre o segundo, é significativo. Aliás, viu-se ontem, nas declarações dos responsáveis do Porto, nomeadamente do treinador, Vilas Boas, e do presidente, algum ajuste de contas oral ao que se passou durante este campeonato, mas quem ganha, de uma maneira geral, é sempre merecedor do título. Agora, eu tenho pena é que, de facto, em Portugal só se valorizem os primeiros lugares. Portanto, o Benfica é vice-campeão, e vice-campeão em qualquer competição, nos Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, é sempre uma medalha de prata. E, portanto, se os dirigentes fossem mais tolerantes relativamente e tivessem mais cultura desportiva, talvez estes atos que nós vimos gratuitos, de violência absolutamente gratuita, não fossem tão intensos, porque só pode ganhar um, naturalmente, e, portanto, há que haver aqui, é o que eu digo, não foi nenhum jogador, seguramente, não foi nenhum treinador, seguramente, que ontem ligou a água e desligou a luz, na luz. De facto, são os dirigentes desportivos que, de facto, incendeiam um pouco, porque devia ser ontem um dia de festa, e só foi de festa para um lado, do resto foi uma tristeza. Já vamos também analisar como é que se passou o jogo fora das 4 linhas, é também importante, mas antes gostava de lhe perguntar, este era um jogo do orgulho, como é que sai o Benfica? Sai magoado? Bem, primeiro que tudo, deixe-me dar os parabéns ao campeão, mesmo que seja muito entristecido, e é normal que se dê os parabéns ao campeão. Acho que o Porto acaba por ser um justo vencedor, há razões para isso, como é evidente, foi o que conseguiu mais pontos. O Benfica começou mal a época, portanto, aqueles 9 pontos perdidos no início da época impossibilitaram que o Benfica conseguisse continuar a competir durante todo o ano em igualdade de circunstâncias. O ano passado aconteceu com o Porto. O Porto, ano passado, perdeu 8 pontos para o Benfica, exatamente, e nunca mais conseguiu recuperar. Ontem era um dia diferente. Primeiro porque, de facto, era importante que o Porto não fosse campeão na Luz, por questão meramente simbólica. Conseguiu ser. O Benfica, o ano passado, esteve na mesma circunstância, é bom vermos as coisas. O Porto, o ano passado, também esteve com 8 pontos de atraso, nunca mais foi campeão. O Benfica, o ano passado, também foi às Antas para ser campeão e perdeu. A única diferença que existe é essa. Portanto, há aqui um aspecto importante que tem a ver com o início da época. Depois, convém também, em relação ao que se passou ontem, que acho que é isso que nós hoje queríamos discutir, o Porto jogou melhor. Acho que o Benfica não fez, como era sua obrigação, o que o Porto fez na época passada. Sentiu-se alguma proteção da própria equipa. Iniciar o jogo com o Cardoso no banco, percebeu-se que estava a poupá-lo para quinta-feira. Não se pode querer ganhar um jogo destes nestas condições. Não é nenhuma crítica, é factual. De facto, eu quero ganhar ao PSV também, como é evidente, neste momento é muito mais importante. O campeonato estava perdido. Ontem também não aconteceu nada que não fosse acontecer num dos próximos domingos, o Porto ser campeão. Do ponto de vista positivo, quero realçar o seguinte: o Benfica neste momento não está numa situação de crise preocupante. O Benfica está numa situação como esteve durante muitos anos, ou como está o Sporting nesta altura. O Benfica está uma equipa competitiva, tem bons jogadores. Este ano não ganhou o ano passado, e cá estaremos para a próxima época, sabendo-se que o Benfica tem uma boa equipa, tem bons jogadores, já fez mais aquisições para reforçar o plantel na próxima época, vai com certeza vender jogadores e vendê-los bem e continuar a fazer boas vendas e a encaixar bom dinheiro. Em relação ao que se passou ontem em termos de comportamento do público, é o resultado de uma escalada de violência que estamos a assistir, em que não há apenas um culpado, são todos culpados. Nós sabemos que é sempre desagradável aquilo que vimos na televisão, mas aquilo que me custa mais é perceber, e aí é uma crítica para o Benfica, o Benfica está cada vez mais
Pinto da Costiano, ou seja, quer competir com o Porto neste terreno em que ele é imbatível, neste terreno de comportamento, das atitudes e dos comportamentos. O Porto habitou-nos há 20 anos a marcar um terreno sempre nessa agressividade. E o Benfica, em vez de se afastar e de ser magnânime e superior a isto tudo, eu lamento cada vez quer competir mais com os... E já se sabe que é impossível competir-se com o Pinto da Costa neste terreno, porque ele ganha sempre, não é? Portanto, o Benfica tem que se afastar, não pode entrar neste tipo de... Fiquei triste quando vi o estádio apagar a luz. Isto é uma atitude à Pinto da Costa, ou seja, o Benfica está cada vez mais... O Pinto da Costa nunca apagou a luz do estádio do Dragão. Fez outras coisas, por exemplo, só para recordarmos muito rapidamente, e lamentável, há pouco tempo o vice-presidente do Benfica foi agredido no restaurante do Porto e o senhor presidente do Porto foi incapaz de criticar a situação. Pelo contrário, atiçou ainda mais os ânimos. É evidente que depois redunda nestas coisas, não é? Já lá vamos também. É campeão. Os parabéns por isso. Gostava de saber como é que se sente e gostava de lhe perguntar se, acima de tudo, considera que estes 16 pontos que separam Benfica e Porto são, efetivamente, o espelho de duas equipas tão diferentes, assim, qualitativamente? A quantidade muitas vezes não espelha a qualidade, mas julgo que há uma diferença substancial entre o Benfica e o Porto é nitidamente um clube, portanto, que joga melhor futebol e que tem melhor equipa que o Benfica e, aliás, 16 pontos ou 10 ou 8 ou 9 espelham, portanto, de facto, essa diferença. Mas eu creio que ontem houve várias vitórias que o Porto celebrou. Em primeiro lugar, a vitória dos jogadores, porque são os jogadores que fazem os triunfos, são eles que se esforçam no campo e, de facto, são eles que ganham. O Porto ganha nas 4 linhas e foram os jogadores que ganharam o jogo e os jogadores que ganharam no campeonato. Depois, uma vitória do treinador, um treinador jovem, bem preparado, que conseguiu formar uma equipa e que, além disso, além de formar uma equipa, conseguiu recuperar jogadores que, do meu ponto de vista, me pareciam perfeitamente irrecuperáveis. Um deles era o Guarim e, até certo ponto, o Belushi, que andavam, enfim, desaparecidos e que este ano apareceram em grande e que foram decisivos em muitos jogos. O treinador tem mérito nesse domínio. É um bom organizador e é um bom observador das equipas, até pelo treino que tinha, pela formação que teve, e está-se a revelar um grande treinador e, neste momento, creio que não subsistem muitas dúvidas. Foi também uma vitória da organização do Futebol Clube do Porto, na medida em que é um departamento já muito rotinado, muito motivado para os triunfos, bem organizado. Cada jogador tem, não sei como é que se chama, mas um tutor ou um apoio administrativo que lhe resolve todos os problemas que eles têm, que normalmente, ou com rendas de casa, ou com luz, ou eletricidades, ou outras coisas semelhantes, de modo que o jogador preocupa-se apenas com jogar futebol, e isso é um mérito da organização do Porto. Mas também foi uma derrota, não gosto de falar muito em derrotas, mas foi uma derrota daqueles que vaticinaram que o Porto não seria mais campeão nos próximos anos, que o ciclo futebolístico se tinha alterado. E foi uma derrota também de um dos principais jornais esportivos, sediado em Lisboa, que, do meu ponto de vista, é o mais provinciano que pode haver nessa matéria. E foi também uma derrota, apesar de tudo, do desportivismo, porque ontem foi um péssimo exemplo do mau desportivismo, desde as agressões. As agressões começam a ser habituais em todo o lado, é uma pena, é uma lástima, são todas condenáveis, não há agressões boas e agressões más de acordo com a cor de quem agride ou de quem é agredido. Acho que é uma estupidez completa, todos os dirigentes deveriam condenar essa matéria. Mas uma coisa, portanto, é aquilo que bandos de energúmenos fazem. Outra coisa é aquilo que dirigentes fazem. E o apagão ontem, no Estádio da Luz, que impediu que se visse uma equipa, portanto, a festejar o título. Portanto, que é a coisa mais natural, quando há um vencedor, acho que colocou muito mal o Benfica, colocou mal os dirigentes do Benfica e foi um péssimo exemplo de esportivismo visto em todo o lado, em todo o mundo. Porque isto já correu e vai correr muito. Julgo que a propalada transparência que o Benfica tanto tem dito, e lamento dizê-lo, teve ontem, de facto, a sua evidência mais completa na escuridão da luz. É lamentável. Por isso mesmo acha que é condenável quer a atitude dos adeptos, neste caso, mas a atitude também dos dirigentes, quer fora das 4 linhas a questão das pedras, das bolas de golfe que não param também? Com certeza, completamente, isso não tem contemplações. O triste em Portugal é que as pessoas são identificadas,
sabe-se quem são e no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no domingo seguinte, estão a ver novamente os jogos de futebol. Na Inglaterra, isso não existe, Mas como é que por se exemplo. ultrapassa essa questão de civismo, de desportivismo chamado fair play? Ultrapassa-se através, em primeiro lugar, através da palavra dos dirigentes. Os dirigentes aí não podem ter contemplações. Quaisquer que eles sejam, têm que condenar e não podem ter atitudes como é que é dizer, humorísticas portanto, nessa matéria. A condenação pura e simples, pura e dura. Depois, em segundo lugar, tem que haver também uma legislação eficaz nesse domínio. Que não existe. Que de facto ou existe, não sei se existe, ou não existe, ou se existe não é aplicada. E devia ser aplicada aos tribunais. Portanto, as pessoas vão ao tribunal, não podem continuar nesta impunidade, porque é uma coisa perfeitamente triste. Todas as empresas, todos os grupos económicos valorizam o produto, portanto, que fazem, que fabricam e que vendem. E o futebol, que é uma indústria importante neste país, aliás, é um dos poucos produtos onde não somos competitivos, os dirigentes mais não fazem que desvalorizar o próprio produto que eles têm interesse a vender. Quer dizer, é uma contradição nos seus termos total. Não é? Queria só dizer duas ou três coisas muito rápidas. Eu ontem critiquei bastante a forma como o Benfica se comportou no final do jogo ao apagar as luzes e ligar a rega. De qualquer forma, isto não desculpa coisíssima nenhuma, que estou indignado e revoltado. Quero só recordar que o ano passado, na meia-final da Liga dos Campeões entre o Inter e o Barcelona, em Barcelona, o Barcelona fez exatamente a mesma coisa no momento em que... Não apaga, é evidente que não, é bom exemplo. É evidente que não, é evidente que não. Estou a dizer que não foi o Benfica a primeira a fazer isso, é porque eu critiquei exatamente essa situação. Segundo ponto, há aqui aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem e, repito, não desculpa coisíssima nenhuma. Ninguém sabe, ou sabe poucas pessoas, eu soube por acaso, ontem estavam 22 crianças equipadas, com pequeninas, 6, 7 anos, para acompanharem as equipas para saírem ao retângulo de jogo no início do jogo. E o Futebol Clube do Porto recusou. Ficaram as crianças do lado dentro do balneário e não conseguiram participar na festa. É evidente que para nós que estamos cá fora é muito fácil fazermos os comentários da forma como queremos fazer. Agora, quem está lá dentro e assistiu a isto é para as crianças e depois nós, não desculpando, começamos a ver de outra forma a razão pelas quais se apaga a luz e se ligar a leva, que não se devia ter feito, como é evidente. Só para terminar... Ou seja, a ação gera reação. É evidente, é inacreditável. Ficaram 22 crianças de escola equipadas à Benfica e à Porto porque o Futebol do Porto recusou-se a sair com eles, porque acho que as camisolas saíam trocadas. Saíam as camisolas do Porto com o Benfica, mas eles não queriam levar as camisolas do Benfica. É uma coisa inacreditável, típico do Porto dos últimos 20 anos. Foi sempre assim. Se isso aconteceu, uma falta de esportivismo também condenável. Ou seja, como é que se pode mudar todos estes exemplos para tornar o futebol, o desporto bonito que é? Eu acho é que houve uma evolução muito grande a nível dos jogadores e nós ouvimos hoje os jogadores falar e já há preocupações em termos de discurso dos próprios jogadores. Dos treinadores, há uma evolução nítida nos treinadores e de facto nos dirigentes arranjam permanentemente forma de serem notícia na comunicação social. Ora, mas quererão ser notícia pelos piores motivos? Pelos piores motivos, lamentavelmente. Vejamos o que acontece na Federação Portuguesa de Futebol. Não são os jogadores também que estão na gênese do que está a acontecer na Federação Portuguesa de Futebol, na ilegalidade estatutária da Federação Portuguesa de Futebol. Os dirigentes têm a ver, de facto, com a corrupção, têm a ver com a violência no desporto e tudo isso depois vem por acréscimo, o doping vem por acréscimo também, porque as pessoas... de facto, a cegueira competitiva é tão grande que faz, de facto, transforma o desporto, mesmo o desporto profissional, numa irracionalidade. Ora, se o discurso dos dirigentes fosse o discurso de respeito pelo adversário, porque só não podem ganhar todos, e o que faz sentido é haver alternância em termos de vitórias. Não é normal haver sempre o mesmo a ganhar e sempre o mesmo a perder. Eu gostava de pegar aqui numa citação de André Vilas-Boas ontem. Disse o treinador que se criou a ideia de haver uma única equipa em Portugal e que ontem essa ideia caiu por terra. Concorda que é assim ainda que pensam os portugueses? Eu acho que ele tem razão. Eu já fui crítico do André Vilas-Boas em algumas tiradas que ele teve, nomeadamente quando começou a fazer comentários sobre os presidentes dos clubes por onde ele passou como colaborador do José Mourinho. Mas ontem eu acho que ele esteve muito bem e ele fez uma coisa que eu não ouvi o José Mourinho fazer. Eu ouvi o Vilas-Boas elogiar o próprio José Mourinho e agradecer o que aprendeu com ele, mas nunca ouvi o José Mourinho fazer isso, por exemplo, relativamente ao Bobby Robson, nomeadamente a quando do falecimento dele.
E acho que tem razão. Aí tem toda a razão, porque não há dúvida nenhuma que o Benfica tem uma boa imprensa. E os benfiquistas que estão a comentar, seja onde for, em que meio for, seja na rádio, seja na imprensa,